Parlamentares do Movimento Brasil Livre, o deputado federal Kim Kataguiri e o deputado estadual Guto Zacarias, apresentaram ações judiciais contra dois proeminentes representantes das oligarquias que hoje ocupam cargos no executivo do país. Kim Kataguiri direcionou sua ação contra Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, devido ao pagamento de publicidade em jornais com vínculos à sua assessoria. Por sua vez, Guto Zacarias ingressou com uma ação contestando a nomeação do ex-carcereiro de Lula para um cargo público. Ricardo, tu como galo velho, macaco velho, a gente fala lá no Rio Grande do Sul, deste movimento, como tu vê essa movimentação dos nossos parlamentares, principalmente utilizando de outros meios também para atuação, né? Aqui a gente viu muitos anos aqui ser discutido até como crítica ao MBL, que muitas vezes, sabem fazer memes, sabem falar nas redes sociais, sabem gravar vídeo, mas na hora das entregas não é bem assim. E isso, nessa realidade, acaba se mudando a partir de notícias como essa, não? Assim, essa crítica sempre foi absolutamente injusta, porque os mandatos do MBL são mandatos muito propositivos e de entrega. Foi assim com o mandato Holliday, que foi o primeiro, né, 2016. Foi assim mais ainda com o mandato do Kim em 2018. Eu estava, por exemplo, redigindo agora um texto biográfico que vai para um microfilme biográfico que o Kim vai fazer. E aí eu estava redigindo e estava com uma lista de fatos sobre a carreira política do Kim. Nossa senhora, tinha coisa ali que eu nem sabia. Nem eu sabia que ele tinha aprovado quase 70 relatórios. 70 relatórios. Cara, isso é muita coisa. Muita coisa. Ele aprovou o marco legal das startups. Ele aprovou a questão do parcelamento da multa de trânsito. Né? Ele participou de inúmeras comissões parlamentares de inquérito, várias, algumas importantíssimas, de comissões importantes, Comissão de Constituição e Justiça e tal. Então, assim, a entrega é muito forte. A entrega, por exemplo, agora do mandato do Guto e também do que foi do mandato do Rubinho, são todas entregas significativas. Então, os mandatos do MBL, que são muito poucos, são mandatos, no entanto, bastante propositivos. Sobre essas duas questões aí, eu acho que convém fazer um comentário histórico e um pouco até sociológico. O que a gente vê na política brasileira? Ao contrário, por exemplo, da melhor política que se faz em outros lugares do mundo. A gente vê no Brasil sempre uma relação espúria entre interesses pessoais e posição no poder. Então, as pessoas que estão em cargos simplesmente se valem dos seus cargos por interesses pessoais. Então, o prefeito, o Ricardo Nunes, o que ele fez? Ele basicamente estava pagando dinheiro para um assessor, né, que estava lotado ali com ele, fazer propaganda para ele. Então, era isso. Né? E isso é muito comum no Brasil, muito comum. Então, você simplesmente faz essa coisa do interesse cruzado. Você bota o dinheiro ali, aí o cara do seu grupo político está lotado, um funcionário e tal, e aí ele faz uma propaganda através da empresa dele. Isso é frequente demais. Isso ocorre em todas as cidades do Brasil, praticamente, todos os estados. É uma coisa epidêmica no Brasil. Por quê? Porque, historicamente, nós não temos muita clareza sobre a distinção necessária entre interesse público e interesse privado. O interesse privado quase sempre está mesclado ao interesse público. E por isso que sempre nós comentamos tantas notícias do tipo fulano de tal foi com um avião da FAB para ver o jogo do filme X. Fulano de tal viajou com a sua esposa, sua namorada, num avião oficial, e eles foram dar um passeiozinho no Catar. Fulano de tal. A gente lê e comenta essas notícias, as notícias aparecem toda hora e coisas desse tipo, justamente porque aqui no Brasil existe uma confluência entre interesse privado e interesse público. As pessoas acham que elas assumem um cargo e tal, que elas são donas daquele espaço. Então você meio que se aboleta ali e daí você vai compondo os interesses ao seu redor de acordo com o que você quer pessoalmente. E o MBL, por ser um movimento de orientação liberal e ter sempre sido muito demarcado por uma austeridade, uma economia, um certo rigor com isso, é o primeiro a denunciar. Então nós sempre estamos denunciando esse tipo de coisa e sempre estamos entregando algo de concreto, de palpável para a população.
Perfeito, então. Já que tu falaste em interesse privado, vamos rodar rapidinho essa pauta aqui. Mas tem que ter um interesse privado do povo entrando no clube. E Cadê vamos... essas é pessoas? verdade, tá legal a live. Pelo amor de hoje. Deus. Poxa Bora, minha gente. vida, vamos lá, gente, vamos lá. Ainda vai levar de quebra essa belíssima revista O Caminho da Roça. Vocês têm noção como é difícil para o nosso campo político tratar de uma forma séria e qualificada sobre o tema do agronegócio? Eu aposto que não. Então é o seguinte, entra no clube, ganha o presente do Negrão e todo mundo E com participação do Chico, essa feliz. revista aí. Essa Poxa, revista é participação participação do não, Chico. Editorial, protagonismo. protagonismo do Chico. Protagonismo de imagina. Chico. Que isso. Continua o lobby por ministra negra no STF, não, viu? mas espera aí, queria falar do Quer Kim falar um do pouco. Kim? Quero falar do Kim, Então pô. tá, pô. Nossa, tu cara, que manda. imagine. Que isso? Cara, Perdoa eu pela nunca... Na hora que você indelicadeza. falou vai rodar, mas não, eu quero falar do Kim. Eu nunca vi, Ricardo. Não, já vi. O Zé Serra era desse tipo. O Zé Serra na Constituinte, é coisa lá de antigamente. Cara, o cara é de uma eficiência incrível. De repente você vê, o relatório foi aprovado, tá na comissão, não sei o quê. Pô, o cara parece que é mágico, meu. O Kim é desses deputados. É impressionante a produtividade e a eficiência dele. É como se ele usasse critérios de gestão para medir um político, mas é isso mesmo. Eu me lembro logo no começo do outro mandato dele, não foi mesmo no começo, mas ele era deputado jovem de primeiro mandato, né? Ele conseguiu elaborar um parecer sobre o projeto de lei de licenciamento ambiental no Brasil, que é um tema que eu conheço, né? De uma forma que nunca ninguém tinha feito nos últimos 20 anos. Eu falei 20 anos, porque faz 20 anos que se discute a lei do licenciamento ambiental no Brasil. Ele foi escalado para fazer, tipo, daqui para mim, deixa que eu faço. E, de repente, ele fez todas as conversas que precisava fazer, ó, e apresentou um parecer incrível, super bacana, que todo mundo gostou. E depois, obviamente, o PT não deixou ele votar na época. E agora vamos ver como é que caminha isso. Ou seja, de temas que não são temas assim próprios dele, vamos dizer. Então, o Kim tem uma capacidade de ser estudioso, aplicado, né? Se eu ficar aqui, eu vou à noite falando bem do Kim, de tanto que eu gosto desse japonesinho. Outro dia eu fui lá fazer um depoimento na CPI do MST. O Kim estava lá, combinou comigo. Aí cheguei, me encontrei com ele, educado, gentil, me deu apoio lá, etc. Então você percebe que realmente ele é uma grande potência política, né? Não só honra o movimento, mas ele honra a boa política do Brasil. Ele é dedicado, ele é um idealista, né? Então eu acho que é um benchmarking pra gente. E agora, esse prefeito aí que se cuide, isso aqui vai pegar no pé dele, tá frito. Um beijo pro nosso deputado Kim Kataguiri.